Warren Buffett, o maior investidor do mundo, divulgou sua carta, sua tão esperada carta aos acionistas de 2023. Fica aí até o final do vídeo para entender o que ele falou, quais foram os segredos que ele deixou na carta. Se você é novo por aqui, se você não nos conhecia até então, já se inscreve no canal. E se você já conhecia a gente e não é inscrito, se inscreve também, porque agora são 4 vídeos toda semana. 4 vídeos falando de mercado financeiro, para você evoluir nos seus investimentos, para você evoluir na sua grana. Warren Buffett, ele tem um fundo, né? Um fundo onde ele faz gestão dos seus recursos, gestão de recursos de terceiros, e todo ano é divulgada a carta aos investidores. A carta que é aberta ao público em geral, mas que tem foco nas pessoas que estão ali com ele. O Buffett já tem há muitos anos esse fundo e há muitos anos ele vem batendo taxas em cima de taxas, se performando muito melhor do que muita gente por aí. Neste ano, ele foi incisivo em falar sobre um assunto que a gente viu acontecer aqui no nosso quintal, que foi a contabilidade criativa, como ele chamou, de algumas empresas. A contabilidade criativa que algumas empresas utilizam para poder melhorar os seus resultados e assim aparentar resultados melhores, né? Aparentar que tiveram retornos não tão reais e deixar os investidores mais animados do que deveriam. Ele alertou para isso e é um ponto de atenção que sempre devemos levar em consideração. Outro ponto interessantíssimo foi que ele diz que está com vontade de pagar mais impostos. Olha só, o Buffett ele faz parte da turma de alguns milionários, bilionários aí, que são favoráveis ao aumento, à tributação das grandes fortunas para fazer uma melhor igualdade de renda, para dar mais oportunidade às outras pessoas. Bacana a posição do Buffett, né? O pessoal chama do velhinho da bolsa, né? Bacana a posição dele que aos 93 anos de idade tem esse pensamento aí em dividir, em deixar para outras pessoas parte do seu trabalho. Bem legal por parte do Buffett aí. A carta do Buffett, ela tem 11 páginas. Nessas 11 páginas ele falou sobre as ações que ele investe, o que ele comprou, o que ele vendeu, enfim, deu um panorama geral aí para os investidores. Lembrando, essa carta já é feita há mais de 60 anos e tem até um livro sobre ela. Eu vou depois procurar e deixar aqui na descrição o link para ele. Depois vocês me cobrem isso se eu me esquecer, tá? Mas existe até um livro do Buffett sobre as cartas do Buffett que demonstram como é que a economia evoluiu ao longo desses 60 anos. Demonstram o que vem acontecendo e quais eram as recomendações, né, dele para os investidores, qual era a recomendação dele para o público em geral. Ele mostrou, né, o desempenho do seu fundo, por exemplo, com algumas ações como American Express e Coca-Cola, aonde ele tem hoje em dia posição de 20 e tantos bilhões em cada uma delas, só que ele pagou em 93, se eu não me engano, 1 bilhão por essas ações. E esse ano o que ele recebeu de dividendos é praticamente o que ele pagou lá atrás. Olha só, mostrando qual que é o poder de investir ao longo prazo, o poder de ter boas empresas. Na carta mesmo ele se colocou, tanto ele quanto o vice-presidente, né, do fundo, não como um chamado stock picker, né? O que são os stock pickers? São as pessoas que procuram boas ações. Ele se colocou como business pickers. Ele procura bons negócios, ele investe em negócios e não em ações. Muitos investidores, que podem até ser comparados a especuladores, procuram papéis que estão baratos, procuram sempre aquelas melhores oportunidades. Ele procura os melhores negócios. Aonde? Igual a Coca-Cola, ele está desde os anos 90 como investidor da Coca-Cola recebendo dividendos. É um excelente negócio. Então ele vai buscando esses negócios e vai investindo. E tem até um outro ponto crítico, que é o de recompra de ações, que é onde muita gente critica essa modalidade, que é você simplesmente pegar o seu dividendo e recomprar em ações. Como ele é um business picker, né? Ele vê um bom negócio, pega os dividendos que ele recebeu desse negócio e compra mais papéis. E assim ele vai aumentando a sua posição em um bom negócio ao longo do tempo.
a carteira vai valorizando, os dividendos vão vindo cada vez maior e a sua fortuna, a fortuna dos seus investidores também vão crescendo. É uma estratégia que ele usa ao longo de 6 décadas que trouxe para ele uma performance de 19,8% ao ano, batendo aí muito o S&P. Então essa estratégia não é ruim, essa estratégia é boa, porém de longo prazo, o que a gente deve observar. Para cada tipo de investidor há uma estratégia. Ao longo do tempo a gente vê várias frases famosas do Buffett, né? E tem uma que eu mesmo já usei várias vezes, que é as regras do Warren Buffett. Que a primeira regra é nunca perca dinheiro. A segunda regra é nunca se esqueça da primeira regra. As pessoas levam isso ao pé da letra. Ele deixou claro que ele já cometeu vários erros. Na carta mesmo ele demonstra uma perda que o fundo teve, né, de, se não me engano, 7%, né, em determinado papel, que foi uma escolha mal feita num momento, mas que tende a se recuperar lá na frente. Quando ele fala não perder dinheiro, é não fazer negócios bobos, negócios sem fundamento. Lógico que ele já errou, lógico que ele já perdeu, lógico que ele escolheu papéis que não foram tão bons, porém dentro de uma gestão maior, que o objetivo final é o lucro total, não é aquele papel específico. Se aquele deu errado, teve outro que deu certo. Por isso que ele mantém quase 20% ao ano durante 60 anos. Entre perdas e ganhos, ele ganha mais do que perde. E esse é um assunto extremamente importante, né? Vale até um outro vídeo para falar sobre isso, sobre o medo de ganhar, medo de perder que leva ao medo de ganhar. Se ele tivesse sempre preocupado em só ganhar, ele nunca conseguiria ter o resultado que ele tem. Ele está preocupado em ganhar mais do que perde. E ele consegue ganhar mais do que perde fazendo escolhas conscientes. Escolhas dentro de técnicas, dentro de padrões, dentro de um método que ele tem, que ele criou, que ele desenvolveu ao longo desses 60 anos. Então tira isso da cabeça. A regra é para não perder muito dinheiro, mas você terá perdas no meio do caminho que serão compensadas pelos seus ganhos. E o ponto alto aí foi a crítica que algumas pessoas fazem a ele, as pessoas continuam fazendo a ele nessa recompra de ações, aonde ele falou que essas pessoas que fazem esse tipo de crítica são analfabetos econômicos, ou seja, criticou pessoas que ficam simplesmente apontando sem fazer, aonde ele faz isso regularmente há muito tempo e tem resultado. Contra fatos não há argumentos, isso já é uma velha máxima aí que a gente conhece há muito tempo. O grande lição dessa carta, então, né, é o cuidado com a contabilidade criativa que algumas empresas tendem a fazer. Falou para bem claramente, né, que a máxima que é muito falada dos mercados continua valendo, que é nunca aposte contra os Estados Unidos. Ou seja, ele quer dizer que os Estados Unidos vai voltar a crescer, sim, que boas empresas vão voltar a ter lucro, sim. Se você assistiu a gente até aqui, então curte esse vídeo, dá um joinha aí pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve, clica no sininho que tem muito conteúdo toda semana pra você. Vai logo, clica aí no sininho, clica no se inscrever.